A grande batalha comercial e tecnológica do Canadá vem sendo travada com a China há um bom tempo. Isso também se deve pelas questões de pressão que os Estados Unidos vêm exercendo na Europa e também na própria América, que fez com que nações adotassem medidas tão hostis e de forma mais agressiva com os chineses para coibir possibilidade de crescimento em determinados setores, principalmente em violações de segurança chinesas e também em algumas tecnologias que poderiam representar uma ameaça iminente num futuro muito próximo também para o Canadá, para a Alemanha, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, Japão e entre outras nações, especialmente Taiwan. Então, dias atrás, ou melhor, semanas atrás, eu percebi que aumentou uma retórica muito grande, fortalecida, principalmente retóricas advindas da Casa Branca, de Washington, em começar a mudar de uma forma muito agressiva o foco do debate comercial e também tecnológico, principalmente em questões de semicondutores e de chips produzidos em locais na Ásia, para combater esse avanço chinês, que ele tem tomado uma dimensão muito grande, e não somente em questão econômica, em questão de tecnologia, mas territorial. Se a gente observa o mar da China Meridional, está repleta de ilhotas até artificiais, com bases aéreas, com portos bem estabelecidos dos chineses. Então, o Exército de Libertação Popular, que propriamente é a força armada da China, vem elaborando uma escalada muito grande que coloca em risco todo o ordenamento da região da Ásia. Então, os americanos liderando esta batalha de sanções e também de perseguição, entre aspas, é claro, vem diminuindo essa possibilidade de expansão chinesa. E no caso que eu vou reportar a vocês aqui, vamos analisar hoje, principalmente todo o cenário dessas sanções, dessas imposições do Canadá contra os chineses, que vem principalmente da lei de chips mais, que foi aprovada pelo governo Biden e aprovada, é claro, no Senado primeiramente e sancionada pelo presidente Biden recentemente, que limita ainda mais o acesso da China em tecnologia de semicondutores, que hoje é um grande aliado para se chegar à tecnologia de inteligência artificial, que pode colocar uma nação muito à frente da outra no campo de batalha. E também em questões comerciais, econômicas, políticas, de saúde, enfim, todos os setores que a gente possa imaginar. Realmente, os semicondutores são muito importantes, até mesmo climáticos. Então, aqui tem uma notícia que é bem interessante, é que a chanceler canadense, ela colocou que a potência global, a China, ela rompe economias, ou seja, por onde ela passa, ela causa muitas deficiências, causa muitas dificuldades e, por consequência, ficam economias mais isoladas, economias mais dependentes com ela. Ela consegue adotar infraestruturas por um preço mais acessível ou às vezes mais caro, observando o futuro para assim moldar o ambiente para os seus próprios negócios. Então, vamos colocar aqui de uma forma mais rápida para eu entrar numa forma mais comercial e econômica para fecharmos este vídeo de análise. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, diz que a China se tornou cada vez mais disruptiva no cenário mundial, ou seja, ela tem uma ação mais de romper mesmo a economia de outras nações. Se tornou uma nação que rompe economias pelo mundo, ao sugerir em um discurso uma nova estratégia do Indo-Pacífico que deve ser lançada este mês.
Seus comentários vêm antes das várias cúpulas que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, deve participar, incluindo a Associação das Nações do Sudeste Asiático no Camboja, o G20 na Indonésia e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Tailândia. Segundo ela, ela coloca o quê? Que a China é uma potência global cada vez mais disruptiva. E ela procura o quê? Moldar o ambiente global em um ambiente mais permissivo para interesses e valores que se afastam cada vez mais dos nossos, ou seja, dos canadenses e também dos norte-americanos. Ou seja, geralmente o modelo de atuação chinesa é ir até uma nação com um desenvolvimento muito atrasado, ela faz um empréstimo, ela tem como garantir algumas infraestruturas e também aquelas obras de infraestruturas faraônicas, em que essa nação não teria dinheiro para investir. Então os chineses vão, fazem o investimento, sabendo que a taxa de juros, aquele valor que deverá ser pago, não será pago por esta nação. E ela vai lá, mesmo assim oferece, sabendo dos riscos que esse indivíduo, ou melhor, que esse país vai ocorrer e vai dar calote, com certeza, não, claro, nos moldes mais políticos, diplomáticos do FMI, mas de uma forma mais agressiva, como se fosse realmente um agente ali ilegal que vai emprestar, por exemplo, um agiota que vai emprestar dinheiro. Então, ela sabendo disso, ela empresta, a nação ela não paga, ela não vai conseguir pagar, então ela detém aquelas infraestruturas e tem o poder em suas mãos ao longo do tempo. Então, é um investimento que ele é permissivo por essas nações e é de longo prazo, ela tem uma visão estratégica. E assim que os chineses trabalham, realmente eles são estratégicos a longo prazo, como eles vêm atuando na América Central, na América Latina, América do Sul, e hoje detêm um comércio aqui muito globalizado até na América do Norte. Em um esboço da nova estratégia política de Ottawa, que deve ser divulgada nas próximas semanas, a chanceler disse que seria fundamental expandir as relações com a Índia e outros países na região da Ásia, além de Taiwan, é claro, exatamente o mesmo cenário dos norte-americanos. Sabemos que com essa guerra lá no leste europeu, o cenário de investimento, de parceria, foi mudando aos poucos, né? A direção desse cenário. E observamos que os Estados Unidos e outras nações também passaram a fazer um comércio muito mais a fundo com os indianos e também, é claro, com os taiwaneses, por conta da guerra no leste europeu que pode conflagrar para a China invadir ou não a ilhota, a ilha ali na região, no estreito de Taiwan, e assim atraiu os olhares das grandes potências a comercializar com outras nações. Tem um dado muito importante que eu vou colocar aqui, esse daqui vamos avaliar mais à frente, mas aqui, a chanceler ela não desencorajou o comércio com a China, que se tornou o segundo maior parceiro comercial do Canadá, e vamos explicar isso. Mas ela alertou que as empresas canadenses que precisam ter olhos mais claros sobre como fazer negócios com a China. E também, e os seus comentários nessa segunda-feira vieram após os relatos de que Pequim financiou uma rede clandestina, vejam só, uma rede clandestina de candidatos nas eleições de 2019 no Canadá. E apenas alguns dias depois que a Polícia Federal disse que estava investigando uma rede secreta de delegacias ilegais chinesas em Toronto. Tem essa foto aqui, que a presidente da Huawei, a Meng Wanzhou, que ela foi presa no Canadá recentemente, em 2018. Então tem tudo uma ligação ali por trás, em que realmente o cenário ele é muito complexo, em que é necessário uma observação a fundo em relação a isso. E é claro que a chanceler disse que o Canadá deve continuar a lidar com a China em questões globais, como a crise climática, e que notavelmente a China ela presidirá uma conferência sobre biodiversidade da ONU em Montreal em dezembro.
E vamos deixar bem claro que aqui a China, podem observar esse gráfico, ela é a maior emissora de gás carbono do mundo. Ela corresponde a 27%. Então, ela vai liderar uma coisa que ela é a maior produtora de poluidores do planeta. Então, é um pouco meio que uma hipocrisia você colocar um indivíduo que causa o maior problema global para discutir esse problema global e uma solução para isso. E até é importante falar que essa chanceler ela deixou bem claro que ela não quer cortar as relações com a China. Ela vai cortar quando for necessário, mas também terá uma cooperação quando for necessário. Então, realmente, ela joga com uma estratégia muito importante, essa que seria a ministra das Relações Exteriores, e ela coloca realmente não um boicote aos chineses, mas sim observar os pontos em que se pode se relacionar com eles e outros pontos que não se podem relacionar com eles. Eu tenho um dado aqui bem legal, bem interessante, que fala sobre o comércio da China e do Canadá, o Canadá-China, no segundo trimestre de 2022, que foi elaborado pela Universidade de Alberta, no governo de Alberta, né, que desenvolveu essa universidade em 2005, criou essa universidade, que o segundo trimestre de 2022 registrou um declínio contínuo nas exportações canadenses para a China e um aumento constante nas importações da China para o Canadá. No geral, essas tendências continuam desde o primeiro trimestre de 2022, quando o comércio Canadá-China percebeu seu primeiro declínio nas exportações após anos de crescimento nas exportações e importações entre as partes. Isso se deve ao quê? Principalmente às novas políticas americanas de tentar dissociar um pouco o comércio com a China, principalmente pela guerra comercial e também a guerra tecnológica de chips que vem acontecendo. É claro que isso não tem uma ligação direta, mas é uma locomotiva também em que faz parte dos vagões ali dessa locomotiva, dessa parceria e que está entrando um pouco em declínio. Vamos pegar esse dado, por exemplo, que eu separei, que você tem o dado de comércio de exportação com a China. Vejam só, entre janeiro e junho de 2020, teve um comércio com a China em exportação de 11 bilhões. Isso foi aumentando em 2021, porém caiu em 2022 em menos 14,42% de 21 para 2022. E é claro que isso tem várias explicações, como havia dito, não foi somente com a China que isso caiu, mas também outros países, essa exportação, esse comércio, ele melhorou. E o 2020 e 2021 se deve principalmente com os materiais que vinham lá da China para suprir a demanda da pandemia, que, claro, foi global. Outro dado importante que é de importação, trazendo para o Canadá. Colocamos exportação e trazendo para o Canadá. Por exemplo, em 2020 tivemos, em janeiro e junho, 32 bilhões de comércio de importação. Em 2021 aumentou. E isso se deve ao quê? Pela pandemia. Em 2022, isso aumentou ainda mais importação, ou seja, há uma entrada muito maior de produtos chineses do que a saída de produtos comerciais do Canadá. E outro dado importante que eu havia destacado ali no artigo no site do aramilitaroff.com é o dado de importação da China, de janeiro a junho deste ano e do ano passado em relação todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Onde está vermelho é o de 2021, você observa que houve um aumento no ano de 2022 em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio e junho. E importação, ou seja, chegada de produtos até o Canadá. E foi a mesma coisa também com outras nações pelo mundo, principalmente 2020 para 2021 e 2021 para 2022. E em relação também a outras questões de boicotes, a tecnologia da China, que bloqueou ali a questão de semicondutores,
também essa guerra comercial e também tecnológica China e Estados Unidos tem influenciado todo o mundo, principalmente as nações que possuem mais relações políticas, estratégicas e de segurança com os Estados Unidos. Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, França e entre outras nações ali, principalmente Taiwan. É claro que os Estados Unidos mantêm uma bolha ali de defesa que até o Congresso ainda vem nessa discussão se realmente os Estados Unidos agiriam de forma mais não somente defensiva, mas ataque diferente do que está reagindo com a Ucrânia contra a Rússia, mas sim de fornecer apoio de tropas físicas e de ataque direto contra a China, se a China invadir algum dia, que não sabemos, as tensões já diminuíram, porém não podemos descartar nada vindo de uma potência na Ásia que domina o planeta inteiro com seus produtos e seu comércio. Espero que tenham gostado desta análise, uma análise ali mais flexível, que traz dados ali importantes que vocês podem observar, interpretar e também pesquisar. Até aí quem esteja trabalhando ou estudando para vestibulares, concursos, são dados importantes que vocês podem colocar e estudar e colocar até mesmo ali para bater ali nos vestibulares e nos concursos, que vocês com certeza vão ter uma grande dinâmica ali de estudo, uma grande dinâmica de interpretação. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, não perder, é claro, nenhum outro vídeo aqui do canal. Siga o nosso canal lá no Instagram e no Twitter pelo @areamilitaroff. Conto também com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar demais o canal. É graças a vocês que estamos aqui até este momento. Até o próximo vídeo.